o artigo 13 garante o direito de sair, mas não se dá ou não se garante o direito de ingressar em outro território. E essa é uma preocupação. Preocupação especificamente porque esse direito de ingresso, esse direito de entrada em outro país, tem uma ligação, tem uma correlação constante com o debate sobre economia, ou seja, os impactos econômicos causados pelo ingresso de migrantes num outro território. Não só migrantes no geral, mas também naqueles migrantes que forçosamente deixaram o seu território, ou por motivos ambientais, ou por motivos outros, que muitas vezes se encaixam nesse segundo tópico, no campo do refúgio. Nesse sentido, a gente precisaria, ou pelo menos a gente busca na pesquisa, cotejar o debate sobre a circulação de pessoas pelo mundo com a economia, com os dados econômicos. E é muito interessante olhar os resultados do International Migration Outlook desse ano de 2018, em que se indica pela primeira vez desde 2011 uma queda, uma inversão do fluxo de migrantes pelo mundo, ou seja, já no ano de 2017 há menos pedidos de refúgio pelo mundo do que havia em 2016. É a primeira vez que há uma queda desde 2011. Então a gente já consegue perceber um fluxo nesses pedidos. Sempre importante lembrar também que o Brasil não é um país desejado para migrantes. O Brasil é um país possível. O Brasil tem 5 mil refugiados dentro do seu território, 10 mil no total, desde que o CONAI começou a atuar, foram 10 mil concessões de refúgio que a gente deu. Desses 10 mil, 5.134 continuam no território nacional. O que significa que muitos deles conseguiram o refúgio, ou eventualmente faleceram no período, ou eventualmente saíram do território nacional. Como a quantidade é muito grande, se imagina que não há condições de afirmar que todos eles faleceram nesse período, ou seja, grande parte deles saiu do território brasileiro, mesmo depois de ter conseguido o refúgio. Outro ponto importante, nós temos uma quantidade pequena de migrantes no geral no território nacional. Apesar de sermos um país construído por migrantes, nós temos pouquíssimos migrantes aqui quando comparado com outros países do mundo. O Brasil tem em torno de 1,5 milhão de migrantes aqui vivendo no país e 3 milhões de brasileiros vivendo fora do país, pelos dados do Observatório das Migrações lá em São Paulo. Lá em São Paulo, que na verdade fala São Paulo, que é estado, mas fica lá em Campinas, na Unicamp. Bom, nesse contexto, nós começamos a discutir, ou pelo menos imaginar, qual é a importância dessa circulação de pessoas pelo mundo no campo dos migrantes, no campo dos direitos humanos. Aqui eu separei uma notícia que foi divulgada em agosto desse ano sobre o pedido do Parlamento Europeu para que a União Europeia defenda os direitos, os valores europeus com relação às manifestações da Hungria sobre a circulação de pessoas pelo mundo. Nós tivemos aqui nessa casa, em 7 de novembro, um evento do professor Alberto Amaral Júnior sobre a Cátedra Marshall, e lá, nesse debate, vieram representantes do governo húngaro, e esses representantes do governo húngaro se colocaram a defender a sua posição de restrição de circulação de pessoas pelo mundo. Bom, há alguma coisa que chama a atenção nesse debate, ou seja, se a Declaração Universal de Direitos Humanos garante o direito à nacionalidade, a Declaração Universal de Direitos Humanos garante o direito de sair do seu território, mas ela não garante o direito de ingresso, ela teria um braço a menos, uma dificuldade a menos, uma dificuldade a mais, que talvez seja reflexo do momento histórico em que vivemos quando ela foi criada. A preocupação com a circulação de pessoas pelo mundo, a preocupação com os impactos econômicos dessa circulação e a preocupação também com a entrada maciça de migrantes.
com o fortalecimento das fronteiras dos Estados. Nesse relatório recente, que foi publicado pela OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, nós temos um dado importante sobre o impacto do mercado, impacto sobre o mercado de trabalho dos refugiados recentes. E esse impacto, em dezembro de 2020, imaginando todo o fluxo de refugiados para a Europa e para os países da OCDE, é de 0,4%. Outra coisa, se a gente imaginar que eles competem em pouquíssimos mercados, porque nem sempre eles estão com seus documentos ou seus diplomas reconhecidos, nós temos o impacto de 0,25%. Então é menor ainda quando a gente imagina esse debate. Então, há aqui que se pensar ou que se focar no dado real, né? Como que a gente vai usar o argumento sobre economia para impedir a circulação de pessoas pelo mundo, se esse argumento econômico nem sempre é o que a gente identifica na prática. Então, falta casar os dados que são divulgados com o discurso. E essa falta de casamento, podemos dizer assim, na minha visão, está no fato de que nós não temos o direito de voto dos migrantes aqui no Brasil, especificamente. Então, eles são alvo fácil de debates políticos ou de discursos políticos. Eles podem ser alvo de um discurso contrário a direitos, contrário ao avanço de direitos naquele grupo, porque afinal de contas eles não vão ter nenhum peso nas eleições, eles não vão votar em nenhum momento, nem mesmo em eleições municipais. Então talvez aí a gente esteja num cenário importante a se pensar, né? Se a Declaração Universal de Direitos Humanos garante a nacionalidade, será que essa garantia de nacionalidade, ou essa nacionalidade que ela garante, pode ser um obstáculo para o exercício de outros direitos? Então, em que medida que a garantia do artigo 15 da Constituição, artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, pode servir como uma barreira a exercício de direitos, como é o exercício de voto, o direito de voto. Algo a se comemorar, nós tivemos um aumento de 1%, de 1 ponto percentual no que toca à empregabilidade dos migrantes nos países da OCDE. E, como eu havia dito anteriormente, um primeiro momento desde 2011 de diminuição de migração em 2017, quando comparada com outros países do mundo, quando comparado com os anos anteriores. Vou só voltar lá ao artigo 15, que é: todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, e no ponto 2, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, para a gente lembrar do caso Cláudia Roy. O caso Cláudia Roy, e vou já terminando aqui a exposição, chegando aos 10 minutos, o caso Cláudia Roy, ele vai nos trazer a seguinte preocupação. Ela estava vivendo nos Estados Unidos, tinha a sua autorização de permanência nos Estados Unidos, que a gente conhece como Green Card, e a partir do momento em que ela ganhou o Green Card, ela poderia exercer qualquer direito da sua vida civil. No entanto, depois de algum tempo, ela pleiteou a nacionalidade norte-americana e se naturalizou norte-americana. Após ser acusada da morte do seu segundo marido, ela veio para o Brasil quando o caso foi descoberto lá nos Estados Unidos, ela foi identificada como a principal suspeita e acusada por esse fato. E enquanto o processo corria por lá, houve um pedido de extradição, e esse pedido de extradição encontrou uma barreira, ela era brasileira nata. No entanto, para que esse pedido pudesse ir adiante, os norte-americanos, o governo norte-americano apresentou todos os documentos nos quais ela solicitava a nacionalidade norte-americana. E isso faria com que ela se encaixasse no artigo 12, parágrafo 4 da Constituição Federal. Isso a levaria à perda da nacionalidade brasileira. Esse processo administrativo instaurado no Ministério da Justiça
levou à perda da nacionalidade, e logo em seguida ela foi chamada a se defender num processo de extradição que culminou com a sua extradição efetiva. Essa extradição, no entanto, essa é a minha preocupação, essa extradição, no entanto, ela aconteceu depois da entrada em vigor da nova lei de imigrações. A nova lei de imigrações entra em vigor em novembro de 2017, a efetivação da extradição acontece em janeiro ou fevereiro, acho que fevereiro, mas não sei se é 18 de janeiro ou 18 de fevereiro de 2017, ou seja, depois da entrada em vigor da nova lei, 18 de 2018, janeiro ou fevereiro de 2018. Né? Então, ela teria o direito de declarar que queria de volta a nacionalidade brasileira, de acordo com o artigo 75 da nova lei. E a regulamentação da nova lei, a 9199, o decreto 9199, diz que a simples demonstração de que quer abrir mão da nacionalidade norte-americana ou da outra nacionalidade poderia fazer que ela preenchesse o requisito do artigo 75 da nova lei, ganhando, portanto, o direito de ter novamente a nacionalidade brasileira. Então, nesse sentido, me parece que a gente poderia ter uma outra saída se houvesse, sim, a discussão sobre a requisição da nacionalidade brasileira. A própria lei declara que essa requisição se dá da forma em que ela foi, da forma em que ela existia antes da perda, ou seja, a requisição seria pela nacionalidade originária, segundo a nova lei de imigrações. Outro fato importante aqui, em que momento que se deve identificar essa ameaça a direitos civis que está no artigo 12, parágrafo 4 da Constituição Federal, para ser uma exceção à perda de nacionalidade? Essa ameaça deve ser constante, deve ser num momento específico. Então, ou a gente permitiria constantemente que esse brasileiro, que essa brasileira no exterior ficasse numa situação precária, continuasse numa situação precária. Imagine, por exemplo, aquele brasileiro que tem uma nacionalidade originária italiana e vive hoje na Grã-Bretanha. Ora, com o Brexit, isso não significa que ele vai voltar a uma situação de precariedade? Como que nós poderíamos, né, retirar a nacionalidade brasileira por conta dele ter adquirido, por exemplo, a nacionalidade inglesa? Então, essa preocupação, na minha visão, esse artigo 12, parágrafo 4 da Constituição Federal, me parece não ser autoaplicável. E se ele não é autoaplicável, ele precisaria de uma complementação infraconstitucional. E, por incrível que pareça, a nossa nova lei de imigrações não faz essa complementação, o que, para mim, exclui essa possibilidade de perda de nacionalidade, voltando ao artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas eram essas as reflexões, professor. Passo novamente a palavra à Vossa Excelência e agradeço imensamente a oportunidade da professora.